Olá, meus amigos, eu sou o Beraldo, estamos começando mais um Asas Podcast. Hoje o meu parceiro Paulinho não está presente, mas a gente tem outro amigo que vai apresentar aqui juntamente comigo. Ele chama-se Rodolfo, mais conhecido como Pardal. E aí, Pardal, tranquilo, mano? Tranquilo, beleza? Fala, Thiago. Tô contente aqui de estar no podcast pela primeira vez. O Paulinho, meu sócio aí, vocês podem... Normalmente, acho que vocês me veem aí nos vídeos da Cavoc, mostrando, apresentando um pouquinho da nossa empresa lá. E hoje eu fui convidado aqui porque o Paulinho tá voando por aí, né? Para fazer um podcast aqui e entrevistar o nosso querido amigo aqui também, que tá amigo do Beraldo também, né? De tanto tempo, que é o Rogério Tadei aqui, o Rogerinho. E aí, Rogerinho, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu queria primeiramente parabenizar vocês pela atitude, pelo podcast que eu tenho assistido, está muito, muito legal realmente. E desejar que isso aqui vá crescendo cada vez mais, né? E agradecer pelo convite. Que isso, a gente que agradece sua presença aqui para contar suas histórias. Legal, Rogerinho, muito bacana a sua presença, um cara que já fez muito pela aviação brasileira, tem muitas histórias aí, experiências para compartilhar com a gente. E aí, como é que foi o início aí? Como que você apareceu aí para o mundo da aviação? Na aviação. Eu, desde pequenininho, sempre gostei muito de avião, sempre me chamou a atenção. Eu tenho notado, inclusive, que quando a pessoa gosta, normalmente já como criança começa a olhar para cima, né? Começa a pedir para o pai, depois de uma certa idade, para ir no aeroporto, enfim. E quando eu era pequeno, eu me lembro que Viracopos tinha um saguão muito pequeno, assim, né? Que as pessoas, era só cargueiro na época, e as pessoas iam para lá para passear de domingo de manhã, sábado de manhã, e subiam no saguão para ficar vendo os aviões pousar e decolar. Tinha o vidro, né? Tinha o vidro Tinha uma boa visibilidade? e tinha um lugar que era sobre mesmo. Entendi. Como se fosse um terraço, assim, né? É porque hoje você entra lá, você não vê nada, né? Não, hoje é gigante. Aliás, recentemente eu fui apanhar um avião e fui de azul. Uhum. E aí, quando eu entrei, estava lá, caminhada até o portão tal, 15 minutos, o estimado, é gigante, né? Quando eu andei lá a primeira vez, só falando disso daí, né, da distância, que eu voltei de Navegantes, pô, tava em Navegantes, legal, lá você vê todos os aviões, aí cheguei, fui andando no aeroporto, desembarquei, esteira. Falei, pra que essa esteira? Aí você anda 1, 2, 3, na quinta esteira você começa a pegar a esteira, porque é muito longe, né? Até que entende, né? Depois, por que são as esteiras. E realmente é grande, né? O cara não precisa nem fazer exercício de manhã, só pegar um avião e ir para algum lugar. Se for em Viracopos, fez a caminhada do dia. Mas aí meu pai me levou algumas vezes e tal, começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a ver as pessoas brincando com o aeromodelo. Naquela época, o aeromodelo de U-Control, né? Que era o de cabo de aço, que o cara ficava virando em volta, né? E eu nasci aqui em Americana, morava na colina e via o pessoal brincando ali próximo da FIDAM. Comecei a ver o aeromodelo, começou a chamar a atenção e tal, e aí descobri que um primo tinha um aeromodelo, mas abandonado na casa dele, né? E fui lá, ele era mais velho, tinha feito PP, e eu, moleque, fiquei no pé dele, até que ele me deu aquele aeromodelo, mas não tinha motor, não tinha nada, né? E aí eu comecei a vir para cá de bicicleta, no começo escondido da minha mãe. Botava debaixo do braço o aeromodelo? Não, por enquanto não, porque ainda não tinha motor. Vinha de bicicleta, trazia um lanche, passava o dia aqui, a pista era de terra, tinha o hangar o do Seu Azevedo. Pirâmide, né? O Pirâmide, tinha os 2 hangares ali que era do Meneghel e o outro que hoje é o hangar 2. O pequenininho que era da Arapuã ali, que hoje acho que é do Walter, se não me engano. Sim, Walter Jorge. E esses 2 que estava escrito AVA, que são um pouco menores, que é do lado do hangar do Seu Azevedo. Acho que é do São Antônio, Meneghel? Isso, acho que é isso mesmo. E o resto era pista de terra, plantação de, não sei se era milho ou alguma outra coisa, sorgo, que tinha ali do lado. E o pessoal brincando de aeromodelo, eu vinha e ficava olhando. Naquela época era uma festa, porque tinha aeromodelo, girocóptero, balão, paraquedismo. Era uma loucura, né? Trike. Nossa, e tinha o Cido, que a gente fazia conta e pagava um mês depois. Nossa. que era lanchonete? Era uma lanchonete e um trailer. Ah, eu lembro. Que tinha Acho ali que eu peguei, era atrás bem garoto. de onde hoje é o restaurante. Bom, aí... No tempo
áureo do paraquedismo. Do paraquedismo, exatamente. No paraquedismo ainda era de terra, era uma pista ou era tipo um campo? Eu lembro que o Volpin comentou algumas vezes que era tipo um campo no começo, não era bem uma pista. Era muito largo. No começo, quando o seu Augusto Salvação começou a operar, era uma espécie de um pasto. Ah, entendi. E depois é que a prefeitura foi ajudando e tal, e virou a pista, né? Era uma pista de terra muito larga. E dos lados tinha 2 pistas de táxi, que era hoje da largura de uma pista. Dava para operar na pista de táxi, né? Entendi. Tanto que era comum a gente ver o ultraleve decolando da pista de táxi, da 30, e um avião vindo na perna base para pousar na 12. Já tinha 2 pistas em Já Americana. tinha, exatamente. E depois disso eu arrumei um emprego num lugar que era um chaveiro, que era no Marcos Dream. E aí o dinheirinho que eu ganhava ia juntando para comprar coisa para o modelo. E aí sim comecei a vir com o aviãozinho embaixo do braço. Mas só tinha o avião e o motor que não funcionava direito. Então passava o dia aqui vendo todo mundo. Às vezes um falava, não, vamos tentar ligar o seu hoje. Aí ficava lá sentado no chão, né, com aqueles motores pequenininhos, assim, chamava TM, era um motor nacional, que fazia aqui na Praia Azul. E aí, tentando ligar e tal, aí batia a hélice no dedo, machucava o dedo de um, outro tentava. Até que um dia ligou e o cara foi voar e me chamou lá no meio. Eu peguei um pouquinho na manete, fiquei tonto, enfim. Fui evoluindo nisso aí e tal, até que consegui um aeromodelo que voava. E comecei a ver os ultraleves voando, né? Os ultraleves na época da Scorpion, que era asa aberta embaixo. Ainda não tinha Flyer, não tinha esses ultraleves mais... que eu diria mais modernos, assim, né? Era tipo tudo de pano. Era como se fosse um trike, só que era um aviãozinho. Era um aviãozinho. E a asa, ela só tinha a parte de cima, né? Só tinha o extradorso e o intradorso era aberto. Entendi. E ele só tinha leme e profundor. E aí um dia eu cheguei até um senhor que era um dos sócios da Scorpion, que era o Eduardo Napoli, e falei, como é que eu faço para fazer um voo? Ele falou, olha, você tem que vir de madrugadinha, e aqui, só, com esses ultraleves só pode voar muito cedo ou final de tarde, mas mais cedo é mais garantido, porque não podia ter vento. E a biquília, inclusive, não era comandável. Você fazia igual o carro do Flintstone, assim, erguia, fazia isso aqui, alinhava, aí dava motor, decolava, mas também decolava e pousava em 20, 30 metros. E aí nós fizemos um voo naquilo. Eu devia ter uns 15 anos, 14 anos, fiquei louco, alucinado. E eu queria voar mais, aí eu vinha e ajudava os caras a trocar pneu, abrir hangar, fechar hangar. Aí comecei a voar de carona, né? Enfim. E era lado a lado ou em tandem? Tinha de tudo, mas o que mais tinha era o lado a lado. Tá. Até que veio o GT. O GT já era asa fechada, aí já era com motor Rotax, porque antes os motores eram Kawasaki, Kuyuna. Até o pessoal brincava, falava assim, meu, aprendi a voar assim, decola, para o motor, pôs em frente. O dia que não parar, não sei o que fazer. Essa é boa. Boa. Mas aí, depois disso, né, fui evoluindo e tal, aí... Quando eu tinha meus 18 ali, eu falei, putz, eu vou fazer o curso de piloto. Na época a gente falava brevet, né? E aí onde tinha o curso mais próximo era Limeira. Aí fui para lá, conversei e tal, e comecei no tranco e barranco, assim, fazendo com a grana contadinha, né? Tranco e barranco, você me lembrou de uma coisa aí. Você teve algum voo sem ser de avião antes? Você tentou cruzar uma ponte, voar alguma coisa? Conta essa história pra gente aí. Essa aí o Beraldo não sabia. Ó. Essa eu não conheço. Conta aí. Eu tive um... Só para pegar o gancho do tranco e barranco. Eu com a minha irmã, nós tivemos um Fiat Premio. Lembra do Fiat Premio? Acho que não é da sua época. Eu lembro, aí, né? Era garoto. Um Fiat Premio, e aí, imagina, era menino, né? Aí... corria, a cidade era pequena, não tinha movimento, aí apostava corrida com os amigos, fazia um monte de bobagem, né? E um dia, quando duplicou essa rodovia, que ela era a mão dupla, né? A SP-304. Duplicou, eles fizeram naquela entrada que vai para Matiense, Cidade Jardim ali, eles cortaram a ponte, né? Aumentaram o barranco para fazer a ponte ficar grande, né? Para caber outra rodovia embaixo. E aí eu com um amigo nós tivemos uma ideia, se a gente correr bastante, nós vamos pular isso aqui. Com o carro? O carro. Escuta essa aí, o voo dele lá. E nós vamos cair do outro lado.
Aí o cara, mas será que dá? Eu falei, acho que se embalar bastante dá. Meu, aí nós fizemos isso, né? E aí o carro fez isso aqui, ó, e caiu de bico e dobrou, ficou assim, ó. Nossa. E não teve mais conserto, obviamente, né? Meu pai ficou super feliz comigo. Nossa, deu PT no A carro. partir daí eu fiquei sem dirigir, minha irmã também não olhava na minha cara por um bom tempo. Perda Ela tava do total. seu lado. Não, ela não, era um Ah, amigo. era um amigo e tava junto. A gente tava indo pra chácara do meu pai, que é lá até O hoje. carro tava com CG dianteiro mesmo. Totalmente dianteiro. Hoje, fazendo os testes do RV, eu vejo que podia ter colocado chumbo atrás, talvez Sim. conseguisse passar a ponte. Tá falando de Limeira, né? Sensacional. É isso. Aí fui para Limeira e me inscrevi lá no aeroclube, só que eu voava muito esporadicamente. E a minha família inteira sempre teve muito medo, né, de avião. Meus pais foram muito simples, moraram em sítio e tal, e quando falava de avião, não, isso é perigoso, poxa, esquece isso, vai fazer outra coisa. Eu, na época, trabalhava numa empresa têxtil e pegava a grana de 1 hora de voo, ia lá 1 hora por mês e voava no Paulistinha, no CAP 4. Né? E comecei a voar, mas como não tinha frequência, os amigos começaram a solar e eu fui ficando para trás, né? Às vezes eu ia e demorava meia hora para me entender de novo, para depois começar a evoluir. E aí se estendeu um pouco, mas quando foi em 92, por aí, isso eu comecei em 89, fui acabar de 91 para 92. Saí com o PPzinho e queria voar, mas não tinha grana para ficar voando, né? Para manter enfim, a proficiência e a habilitação. E aí um dia um amigo que hoje voa na TAM falou, meu, vai lá em Sumaré, tem uma escolinha de ultraleve, os caras têm aluno pra caramba. Tem 4 ultraleve na escola, chamava Hangar 1. Eu falei, bicho, mas eu nunca voei de ultraleve. Ele falou, cara, é igualzinho um aviãozinho, até mais gostoso, porque é uma moto que voa. Eu lembro quando ele falou que tem vento na cara, não precisa nem olhar para instrumento, você vai sentir, o voo é muito bom. Aí eu morria de medo daquilo, né? Motor 2 tempos, aquilo feito com tubo, parecia aqueles tubos de ônibus que segura em cima, né? O tecido, diziam, tecido de guarda-chuva, né? Falei, meu Deus, será que é seguro? Será que é legal? Aí fui para lá, conversei com o dono da escola, como eles precisavam de instrutor, que na época tinha muito aluno, meu cara mal olhou para mim, falou, já vai fazer um voo com o Marquinho, que era o checador na época, e toma um duplo dele lá, e se ele disser que você tá legal, você já pode começar a instrução. Eu tinha 50 horas de voo de avião. E aí fiz o voo com o Marquinho, meu, ele me ajudou a posar, decolar, fazer tudo. Voltou, ele falou pro Paulo, que era dono da escola, falou, Rogério, tá apto. Tá Já solo. pode só fazer habilitação, a gente dá o treinamento básico de instrução e manda bala. Cara, na semana seguinte já tinham marcado aluno, eles Que colocavam maravilha. os alunos de primeiro voo. Uhum. Aí comecei a voar de final de semana. Né? Trabalhava na empresa têxtil, daí tinha tanto aluno que aí eles começaram a pedir que eu fosse de sexta-feira também. Aí eu conversei na empresa, aí eu saía, tipo, na hora do almoço na sexta e voava sexta à tarde, sábado e domingo. Com motor 2 tempos e tinha os fones com... É um capacete com fone para a gente se Sim. comunicar. Mas na época era tudo muito precário, era um intercomunicador de moto, mas daqueles bem simples. Era no berro, né? Era no berro. Então era mais, assim, eu aprendi até a falar ensinar, quase, porque não dava para se entender. Então, para glissar, eu fazia com a mão assim, manter a proa, fazia assim, acerta os pés, né? Mas eu fiquei apaixonado pelo ultraleve, básico principalmente, porque realmente era muito prazeroso de voar, era muito gostoso. E aí fui voando ali, conhecendo pessoas, conhecendo gente, e conheci o Cláudio, né? E aí depois de mais ou menos uns 4 anos, talvez um pouco mais, de instrução ali no Flyer GT, eu fui convidado pelo Cláudio para trabalhar na Flyer. Esse avião que você falou, ultraleve, já era o Flyer GT ou não? O que eu dei instrução já era o Flyer Ah, GT. sim. Lá tinha alguns outros, né? Tinha na época o Microleve, aí eu cheguei a voar nos asa aberta também, né? Depois que eu comecei a conhecer, né? Aí depois tinha um pessoal também que fazia em Uberlândia, se não me engano, um com motor Volkswagen, que ele era fechadinho, era um aviãozinho, mas assim, ele tinha uma aerodinâmica legal, mas era um motor Volkswagen, né? E aí a gente tinha no início um certo receio, porque não conhecia e tal, mas enfim, fui voando, voando, e aí
conhecia as pessoas, tal, né? Antes um pouquinho de entrar na Flyer, um aluno que tinha comprado um ultraleve argentino, chamado Flight Star, ele modificou, tirou o motor Rotax, que era um 503, pendurou o avião no pé direito do hangar da chácara dele lá em Itupeva, fez o CG com uma corda pendurada do avião, botou o motor Volkswagen. Aí ele falou, puxa, eu precisava de alguém para tirar o avião de lá, porque a pista tinha 150 metros no fundo da chácara. E lá o relevo já é montanhoso, né? Então tinha um terreno que fazia isso, um outro que fazia isso, e embaixo a pistinha. Era o hangar, a pista, e depois acabava em nada, assim, tinha que sair voando, né? Aí ele falou, você iria buscar para mim? Eu falei, vou, mas eu não conheço o avião. Não, ele me chamava de gente boa. Você vai ver gente boa. É tranquilo, cara, lá é tranquilo, você vai ver. O aviãozinho é muito dócil, Ele usava um termo que eu não me lembro qual é, mas eu vou lembrar. E, enfim, elogiava pra caramba o avião, ele lembrava um Fênix, mas tinha carenagem pontudinha, motor Volkswagen em cima, uma hélice Warp Drive bipá, uma redução dessas de correia. E aí fui para lá, vi o avião, tal, realmente novinho, bem bonitinho. Dei a partida, né? Coloquei na cabeceira, acelerei bastante. Ele falou, você acha que sai? Eu falei, olha, eu vou fazer assim, se eu começar a correr até o meio da pista, eu achar que ele voa, beleza. Senão eu vou abortar. Ele falou, cuidado, porque pode ser que não dê para parar até lá e tal. Bom, não deu para ver nada, né? Eu acelerei e fiquei torcendo para o aviãozinho sair. Saiu, porque com a redução ele tinha potência para sair, né? Uma hélice boa e tal. Mas não tinha muita potência para voar, voava lento. E trouxe para cá, para o clube, que era onde tinha a escola. Esse cara montou no carro e veio, chegou primeiro que eu aqui. Passava do lado de Viracopos. Aquela época era, assim, muito, muito tranquilo de voar ali, né? E aí comecei a fazer uns voos com ele, para dar o treinamento para ele, né? E eu me lembro que o primeiro voo, para saber se voava em dois, eu botei uma bombona de água, né, amarrada no cinto. Era um passageiro super legal, porque não reclamava de nada, não tinha medo, não passava mal. Qualquer coisa você dá uma empurradinha nele também. E joga ele para fora. Ele embora. E depois, quando nós fizemos alguns testes com peso, botei o Valdir para voar comigo e nós começamos a treinar. E ele foi se adaptando no avião e tal, e foi ficando cada vez mais à vontade, eu também, que era novidade para os dois, né? Nós aprendemos a voar junto naquele aviãozinho. E aí, um belo dia, a gente voando ali perto do Frango Assado, quebrou aquela redução. Tinha um rolamento que travou e ele girou, eu acho que rustiu num ferro fundido ali que segurava o rolamento e saiu o eixo com a hélice. O eixo da redução com a hélice Você junto. assistiu a hélice voando, indo embora. No começo não deu para entender o que tinha acontecido, porque ela saiu para baixo, cortou a ponta da carenagem. Caramba. O nosso pé estava ali, né? Bem, Nossa. assim, passou, sei lá, um palmo, acho, dos pés. O bico ficou um buraco, já abriu um ar-condicionado ali pra gente, né? Ele só tinha carenagem e tinha um pequeno para-brisa, assim. O manchezinho Yoke era legal, aviãozinho. Caramba. A hora que aconteceu isso, soltou, deu um tranco e o giro subiu muito, né? Aí eu não entendi o que era, reduzi a potência. E os tubos de gasolina, cabos, aquilo se soltou tudo e ficou meio pendurado. E a gente, os dois, sem entender o que tinha acontecido, né? Ele imediatamente falou, tá contigo. E eu peguei no manchezinho, não sabia o que fazer. O bicho fez assim, ó, na hora que deu esse tranco. Eu não sei se era um efeito qualquer de torque. Aí eu piquei o aviãozinho e ele começou a segurar nos tubos que tinha em cima, assim. Juntando o que estava solto ali. Não, segurar no cano ali, né? E aí eu mergulhei e nós posamos ali atrás do Frango Assado. E, obviamente, era um pasto e foi quebrando o aviãozinho assim, mas nós não nos machucamos, né? Posou, deixou lá um trem de pouso, daqui a pouco outra parte e tal, o aviãozinho parou com a asa encostada no chão. E aí eu me lembro que ele olhou para mim e falou, puxa, eu tava tranquilo, porque eu tinha você e Deus, você só tinha Deus. Foi muito, assim, foi assustador no início e gratificante depois. Por ter conseguido concluir ali, né? Viu, Rogerinho? Machucar. Meu primeiro emprego, né, na aviação foi dando instrução de ultraleve básico também, né? Que era uma escola que tinha lá em Piracicaba, chamada Brasil Fly. Era do Nelsinho Schmidt e do irmão dele, Gustavo, né? A gente voava o Flyer GT e um Fênix. Tinha um Fênix. Que tem um manche igual
Eu me lembro da escolinha. Lembra, né? Eu me lembro. Daí uma vez, era eu e mais um amigo que dava instrução lá. Hoje ele é comandante na Raizen ali, né? Uhum. A gente dividia os voos e tal. Era muito legal. E um dia ele tava sobrevoando aquele setor de chácaras ali no setor Eco, perto de Tupi ali, né? Escutou um barulho muito forte, né? Ele voltou para pouso, bravo. Não, pega o carro, vamos lá. Alguém deu um tiro no avião, deram um tiro no avião. Eu vi que foi um tiro. A gente foi ver, saiu o parafuso da hélice. Nossa. E aí ele realmente faz um barulho muito forte, né? O barulho é de assustar. Mas ele já Estranho. queria ir lá brigar lá, que alguém deu tiro na gente. Eu me lembro que nesse dia ali, deu uns 10 minutos, no máximo 15, chegou um carro do resgate, aí o pessoal com máscara, luva cirúrgica e tal, né? E uma moça olhou para mim e disse assim, aqui que foi o acidente do avião? Eu falei, foi. Ela falou, e onde é que estão os corpos? Eu falei, eu sou um e o outro é aquele senhor que tá fazendo xixi na árvore ali. Ela falou, mas ninguém se machucou? Eu falei, graças a Deus, não. Cadê os corpos? Um tá aqui. Viu? Valeu a pena o cara ter te solado no primeiro voo pra você treinar bastante, né? Tá vendo? É o que a gente fala, o treinamento Cara, a alma do e negócio. na escolinha, dando instrução, a gente aprende pra caramba, né? Acho que Muito. tem até... E o pé e mão que dá o traleve básico é um exatamente. troço absurdo. Eu li alguma coisa esses dias que falava que ensinar aprende mais do que quem você está ensinando. Eu acho que é verdade. É verdade. Porque eu tive algumas panes na época de Fly GT, inclusive, né, da escolinha. Quebrou o virabrequim uma vez, eu estava com um senhor, o senhor era da reserva da Marinha. E ele tinha marcado a hora para fazer um voo solo, ele já estava solo. Então ele marcou um horário no finalzinho da tarde, só que ele chegava de manhã, de tanto que ele gostava, e passava o dia ali. O clube era uma chácara e morava uma família lá. E um dos filhos do pessoal que era o dono da escola, o moleque era super travesso e vivia brincando para todo lado, andava de bicicleta, atravessava a pista na frente dos ultraleve e tal. E esse seu Danilo pegou a bicicleta do Paulinho e foi dar uma volta e se perdeu lá, bobeou, levou um tombo, luxou o braço. Aí levaram ele para o hospital, colocou um gesso no braço. Falou, puxa, agora não vou poder voar, vim de lá de Osasco aqui, perdi minha viagem e tal, e agora? Falei, não, eu vou com o senhor. O senhor voa com uma mão e eu sou a manete de potência com a outra mão. O senhor queria voar solo, não vai dar, mas eu vou junto, eu não falo nada, e o senhor vai voando. A hora que o senhor disser acelera, eu acelero, reduz, eu reduzo. Aí passou a ser um ultraleve avançado, né? Com autothrottle, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Por comando de voz ainda. Aí comando de voz. Você vê que já tinha na época, a gente nem imaginava. E aí nós decolamos, a gente tava fazendo voozinho, final de tarde, tranquilaço, assim, gostoso. Aí ele falou, Rogério, já que nós estamos voando aqui, vamos fazer o seguinte, tira a potência aí, vou fazer um stall para treinar. Aí eu tirei a potência, ele fez lá o stallzinho, quando desceu o nariz, ele falou, pode botar a potência. Eu botei a potência, não foi. Quebrou o virabrequim. Fez um... parou o motor. E parava subitamente os dois tempos. Era um 532 na época. Aí tinha um canavial, assim, com as estradinhas no meio, né? Aqueles carreadores de cana baixinha. Eu falei, ali dá pra gente posar. Aí nós posamos, não estragou nada, mas acabou de posar. Cara, choveu de gente. Acho que o pessoal que trabalhava por ali, né? Aí veio, assim, uma multidão de uma vez. Aí um menino falou assim, vocês se machucaram? Aí o outro falou, claro que sim, você não tá vendo o braço dele? Olha lá, quebrou. Já tava até pronto, engessado. Que era o futuro, né? Mas são histórias assim que fica... Que a gente não esquece mais, né? Não esquece mais. Quando você... Fica marcado, né? Quando o Paulinho, vocês me convidaram pra gente falar aqui e tal, eu falei, puxa, mas o que eu vou falar, né? Aí comecei a lembrar das histórias, né? Falei, é gostoso. Se começar a falar tudo, vai lembrando, é igual piada, né? Você fala uma, vai lembra emendando outra. Uma na outra. Né? Só lembrando para quem está assistindo o podcast, né? Que a gente gravou um podcast anteriormente, na verdade foi o Paulinho e o Beraldo que gravaram com o Rogério, mas a gente teve um problema técnico aí e hoje a gente está... Aí ficou tão ruim que queimou, agora nós estamos tentando... Desculpa, Rogerinho, volta aí que... Mas aí... Depois dessa fase aí da escolinha, né, ali da instrução, o Cláudio me chamou para trabalhar na Flyer.
Na época eu entrei para vender, era vendedor de peça e ajudava também a vender os ultraleves e fazia os voos para mostrar, né? Era demonstração do ultraleve. Na época tinha o Flyer GT, o Hydroflyer, e o Cláudio tinha pego a representação da Hans, que tinha o Hans Coyote, que foi o que mais vendeu no Brasil, né? Tinha um pequenininho monoplace que era o S9. Que era acrobático, não era? era? Acrobático, Sim. muito legal. Era o Caos, a gente falava Caos, era o Chaos, né? Muito legal o aviãozinho. Que era motor 2 tempos também, motor né? 2 tempos. Aí eles colocavam os carburadores com um diafragma e voava invertido, porque era 2 tempos, o óleo já estava na gasolina, já tava... né? E era gostoso de virar, de Sensacional. brincar, muito bom. Tinha dois lugares também lado a lado que parecia um helicóptero à frente, que era o Airali, o S12. E aí nós começamos a voar e fazer os translados, né? E levar de um lugar para o outro. O Cláudio me deixava, às vezes, sair numa sexta de manhã, levava no final de semana e voltava na segunda-feira para atender os clientes e chegava lá, dava o treinamento e voltava na semana para continuar trabalhando aqui. E muitos desses aviões iam longe, né? Tinha ultraleve que ia para Fortaleza, já os Coiotes, fechadinho, né? Esse Caos, eu levei um Caos para Fortaleza. Nossa, que viagem. Pô, foi sensacional. Quantos dias? No Caos nós demoramos, foi um Coiote e eu fui junto no Caos, né? O Coiote foi o proprietário do avião e um piloto. Eu fui levando o Caos, era para o Aeroleve, que era o clube de ultraleve de Fortaleza. Eu acho que nós demoramos uns 4 ou 5 dias para chegar. Mas era assim... E vocês foram via litoral? Ou... nós fomos para o Rio, daqui para o Rio. Aí do Rio nós fomos subindo. Só que nós pegamos uma época com um vento muito forte de frente e o objetivo era fazer Rio até Vila Velha, Vitória ali, né? No Civu, João Monteiro. E não chegou por causa do vento. Nós tivemos que alternar. Aí eu alternei Búzios na época. Aí nós pernoitamos, porque não tinha condição de tocar mais adiante, de tanto vento. Tinha tanto vento que eu me lembro que nós deixamos o avião amarrado. Esse aviãozinho era leve demais, pesava 200 e... Não tinha 300 quilos, o S9. Monoplace pequenininho. Eu deixei amarrado numa palmeira a cauda e nós colocamos umas pedras bem grandes assim para amarrar na pedra a corda e amarrar embaixo da asa. Ele tinha 2 montantes em cada asa assim embaixo. Deixamos amarrado e com medo que acontecesse alguma coisa. E no outro dia nós continuamos, mas não tinha combustível. Então nós alternamos Cachoeiro de Itapemirim, chegamos lá, não tinha combustível. Aí nós pedimos um táxi, fomos para um posto de gasolina, aí comprei um galão de combustível de carro, só que esse galão ele era de shampoo para lavar carro. Então nós tivemos que lavar várias vezes. Só que mesmo assim, depois de lavado, quando colocou o combustível, né, um pouquinho, aí jogou fora, depois colocou definitivamente, em cima ainda tinha umas bolhas assim, ó, porque acho que o shampoo era muito forte e impregnou, né, aquilo. Aí eu me lembro que o Lima, que era um senhor que veio para apanhar o Coiote, ele era experiente, já um piloto experiente de translado e tal, ele falou: Rogério, faz assim, decola com o tanque do Avigás e a hora que você já tiver pelo menos 1000 pés alto, aí transfere para o tanque do shampoo. E vamos ver o que dá, né? Aí assim foi, decolava com a Avigás, quando estava lá em cima, mudava para o tanque da amarela. E alterava um pouco as temperaturas, tal, caiu um pouquinho o RPM, mas foi embora, já fazia né? aquelas bolhas atrás, saía com já escapamento, não já era virava fumaça. uma fumaça, é a Não bolha. não era era fumaça, shampoo. era bolha, né? Bolha. Bom, aí nós fomos levando esse aviãozinho e chegamos lá no Ceará, foi uma festa. O proprietário dele era um senhor que era presidente do clube de ultraleve na época. E era um senhor que era, assim, respeitado por todo mundo, né? Eu me lembro que quando chegou ele fez uma reunião, ele falou que juntou todo mundo, assim, né? Aí o pessoal começou a perguntar para ele se o avião ia voar, ia fazer acrobacia, e ele com ciúme danado, né? Com medo que alguém pedisse para voar. Negativo, o avião voou demais, agora ele vai descansar. Fulano, bote no hangar e bota a capa que eu não quero que ninguém ponha a mão. E o medo de estragagar o brinquedinho novo, né? Novinho, né? Mas foi muito, muito legal. Essa foi super gratificante, essa viagem. Aí teve algumas que eu fiz para Belém do Pará, também foi legal, porque na época não tinha internet.
Então, a gente chegava até Imperatriz ou Carolina ali, né? O mais próximo possível para fazer a última perna no último dia, que era longe para esses aviõezinhos, era quase 4 horas de voo. Em 4 horas a meteorologia mudava muito, e ali muito úmido, né? Então o pessoal falava, Belém tinha uma época que era assim, você combinava um compromisso antes da chuva ou depois da chuva. Então tava em Imperatriz, ligava pro cara, telefone fixo. Como é que tá o tempo aí? Olha, aqui vai chover, mas se você decolar agora, até você chegar já acabou a chuva. Já passou antes de você chegar. Aí o que tinha de alternativa no meio era fazenda, era frigorífico, era coisa assim, que você ia posar, mas ia ficar lá, não tinha o que Mas tinha, fazer. tipo, pistas, mas não tinha como Tinha, abastecer, não tinha tinha. recurso. Tinha e assim, é, até como curiosidade, né? Há muito, muito tempo atrás, quando eu fiz esses primeiros translados, tinha muito menos mata do que mais recente quando eu fiz. Então, assim, tinha muita fazenda e tudo, mas voava um tempão em cima do mato e depois de anos eu voei e voei muito mais tempo em cima de mato, né? Então, o pessoal às vezes faz esses apelos de desmatamento e tal, não é bem assim Não. como pintam, E né? ainda tem uma diferença, fala assim, você voa mais tempo em cima do mato, e ainda você tá voando com o avião mais rápido. Então seria Exatamente. mais ainda, né? É isso mesmo, é isso Tem mesmo. essa diferença também. Aí esses de Belém foi muito legal. Teve um também que foi uma curiosidade, um senhor que ele tinha um coiote e sofreu um incidente lá e quebrou o avião. Ele mandou o avião quebrado, pediu novo e quando eu liguei para ele para combinar para levar, ele falou: "Olha, tem a pista do clube e tem a minha pista, que é do lado. Você vai me ligar, nós vamos combinar, eu vou te esperar na minha pista. Minha pista é em X, mas é do lado. Passou as coordenadas, eu pus no GPS, era o GPS na época, o ápice do Qual GPS que era o Magellan? era o Pilot 3, Ah, o esse Pilot do 3. Coyote, 3 pilhas 2A lá. exatamente, eu acho que era 4 pilhas, não sei. Agora eu voei num GPS que eu não me lembro se era Panasonic, o que era, nem lembro quantas pilhas iam, e não dava para trocar, porque quando eu voei era ultraleve aberto, então Jogando as pilhas. acabava a pilha, estava perdido. Mas aí esse senhor falou, se você passar e não me ver acenando com um chapéu, você não pousa. Porque se você pousar na pista do clube e algum dos meus amigos ver o meu avião primeiro que eu te mando de volta com o avião, nem quero. Meu Deus, Caramba. cara, que É. situação. Aí eu cheguei, falei, bom, vou fazer diferente. Vou posar lá tinha o Aeroclube, lá tinha o Val de Cães, que era o grandão, né, o internacional, e tinha o Aeroclube, que era o aeroporto menor. Eu posei nesse menor, não posei no clube onde tinha os amigos esperando, e liguei para ele, e aí ele foi lá com o chapéu, realmente acenou e eu posei na pista dele, que parecia uma caixa, tinha eucalipto para todos os lados, assim, mas deu certo, foi legal também, foi muito bom. E depois disso, uma outra coisa legal que aconteceu foi, teve uma feira, aquela primeira Adventure Fair, que foi no Ibirapuera. E o Cláudio, em parceria com uma escola, botou um hidroflyer. Esse hidroflyer era de um cara que tinha uma empresa gigante que fazia suco. Se não me engano, na época ele era o dono da Maguari, alguma coisa assim. E aí o cara gostava desse tipo de ultraleve e tal. E aí ele emprestou para colocar lá. O Cláudio falou, agora como ele emprestou para a gente botar no stand, vamos entregar esse avião pro cara, vamos levar lá voando, em Recife. Aí levei o hidroflyer para Recife. Aí, Nossa, que viagem aí também. foi sensacional. Qual que era experiência. a grande velocidade de cruzeiro? 70 nós? Era 75, 80 milhas. Não era nem nó, Milhas. era milha. É. Mas foi muito, muito top. Eu posei e pernoitei em BH, no Carlos Prates. Nunca tinha posado na minha vida com sinal de luz, com aquelas pistolas de luz. E com esse avião tinha que ser, porque o radinho pegava 1 quilômetro, assim, se muito, né? Era um radinho de mão, HTzinho, um Iconzinho, né? Ligava com um cabo no capacete. E aí fui levando esse avião e fui conhecendo gente pelo caminho, fui voando, foi até que cheguei em Recife. Lá em Recife foi muito top. Lá conheci um monte de gente lá no Encanta Moça, né? Fiquei lá uns 2 ou 3 dias. O Lá tem proprietário... tubarão, hein? Lá tem tubarão. O pessoal trata a gente, o nordestino ele acolhe muito bem, né? Muito, Trata a muito. gente muito bem. E foi muito legal. Me lembro de uma situação que um senhor tinha um coiote e aí ele falou assim para um amigo,
rapaz, hoje eu não vou com você abastecer no Guararapes, não. Eu vou só. Você só me ensina aí o que eu tenho que falar no rádio. Na época eu não precisava fazer plano, nem notificação, era pertinho para ir. Mas para voltar precisava, né? Mas você decolava do Encantamoça, olhava, já estava... Era praticamente a perna do vento já do Guararapes. Aí o amigo dele falou, ele escreveu no papelzinho. Torre Guararapes, aqui, a época era o uniforme e 4 números, não eram letras o prefixo do Traleve. Decolei do Encantamoça, a intenção é posar para abastecimento e tal. Ele escreveu no papel, decolou e fez. Chegou lá, posou, foi orientado para estacionar, disse que ia abastecer, foi até a sala IS, o cara ajudou ele a fazer a notificação para voltar, mas ele não tinha o briefing da volta. Aí ele sentou no avião, parou, não sabia o que fazer, ele contou para a gente, né? Isso depois, né? Aí ele falou, e agora, o que eu faço? Aí ligou o rádio lá, antes de ligar nada, ligou o rádio, parou, pensou. Aí ele chamou a Torre Guararapes, tá lembrado de mim? E aí os caras foram orientando, ele voltou, depois ele contou pra gente, aquilo virou uma festa, Que foi legal. muito top. Até hoje o pessoal sacaneia ele lá. Muito bom. Ainda bem que não trocaram de turno, né? Imagina, troca o turno da torre e você lembra de mim. Infelizmente. Não lembro mais, não tô lembrado. Teve um coiote também que nós levamos, né? Eu e um amigo que na época era um juiz aposentado, ele tinha disponibilidade e grana para pagar as despesas dele de volta. Então, quando tinha esses translados mais longe, eu chamava, ele ia me ajudando. A gente fazia navegação na carta. Um dia antes ia para casa, esticava a carta na mesa, pegava o transferidor, via a proa. Tinha um GPSzinho, mas ainda tinha o estigma daquele lance, né? Se falhar o GPS, se apagar o GPS, né? Hoje ninguém mais pega a carta, ninguém mais O cara faz. tem 3 GPS, é o É. iPad, é o telefone, é o GPS, é um monte de coisa. É isso mesmo. E se perde. E ainda assim se perde. Muita gente eu vejo que se preocupa mais com o GPS do que com outras coisas do voo, às vezes, né? E aí nós levamos esse avião, era um Coyote que ele quis com um pneu bem grande para posar na areia da praia, aquele pneu Tundra, né? Um pneu grandão, e foi muito legal. E esse amigo meu disse que queria posar na época do 2 de julho, o aeroporto de Salvador, que hoje é Luiz Eduardo Magalhães, acho que é, né, o nome. Isso. E na época não podia posar de ultraleve em alguns aeroportos, porque tumultuava, era muito lento e tal, então o pessoal restringia. E ele encanou que queria posar, ele falou, eu vou com você, mas nós vamos posar lá e fotografar no estacionamento. E aí nós posamos em Itaparica, de Itaparica nós decolamos para posar lá. Eu me lembro que o cara da torre deu uma relutada, ele falou, não, eu preciso abastecer. Se o senhor se responsabilizar pelo voo, é um voo de translado e nós temos combustível contado para chegar até o destino. Deu uma pressionada e o cara não teve o que fazer, coitado, o cara da torre. Vou assumir a culpa do negócio. Aí autorizou o pouso, mas aí uma burocracia danada, aeroporto grande, foi a pior viagem. Aí nós posamos até abastecer, teve que fazer plano de voo, e na época era aquela folha amarela que você preenchia ela inteira e tal, esperar autorizar para depois voltar para o avião. O nosso destino era Aracaju para o pernoite, não deu, nós tivemos que alternar. A alternativa era para dentro, no sertão ali, turbulento pra caramba, numa cidadezinha chamada Esplanada. Só tinha o asfalto da pista, a cidade não tinha asfalto. Quando nós posamos, sem brincadeira, eu acho que juntou, a pista não tinha nada em volta, só a pista, nem cerca, nem nada. Juntou uns 50 molequinhos assim para ver avião. E adultos também, que pouco viam, porque eu acho que só posava avião de político, quando tinha alguma necessidade, né, maior. E aí eu fiquei com tanto medo que eu desliguei o motor, porque eles corriam, no táxi eles corriam para cima do avião. E depois eu fui puxando até um lugar ali que tinha umas árvores, né? Tem até um pé de manga que a gente brincou que era um mangar. Mangar. Guardar por ali o avião. E um cara falou, fica olhando o avião para o senhor, para a criançada não mexer, não estragar, porque eles iam pondo a mão para conhecer, né? Aí eu até falei assim, mas será que eles nunca viram? Aí esse senhor falou, olha, quem tem menos que 6 anos deles nunca viu nem avião nem chuva aqui, porque era sertão e passava muito tempo sem chover e tal.
Mas eles ficaram impressionados. Tinha uns que choravam de emoção, assim, de ver o avião, passava a mão, queria pegar na gente e tal, achava que era Que bacana. ET, né? Que era de outro mundo. Sim. No outro dia nós saímos cedinho, né? Dormimos num hotel lá que era bem legal, que era assim, ó. Era o quarto, o banheiro era do lado de fora. E os chuveiros era tudo um do lado do outro. Você tomava banho, se tivesse algum outro hóspede, estava tomando um banheiro de homem ou de mulher. Tomava banho junto, igual vestiário de clube. Então nós saímos bem cedinho para não pegar os meninos. Chegamos lá, o cara estava dormindo do lado do avião, que falou que ia olhar o Que ia avião. cuidar do avião. Ficou lá. Caramba. Aí nós sentamos no avião e decolamos bem cedo para Aracaju para reabastecer e continuar o voo. E aí nós chegamos lá no nosso destino, que era João Pessoa, e o proprietário do avião foi apanhar a gente. No caminho ele falou: vocês fariam questão de dormir no motel em vez de hotel? Motel. Motel. Aí eu falei: não, para mim não tem problema nenhum. Aí o Rui, que estava comigo, falou: não, mas cada um num quarto, né? Aí ele falou: não, tem um quarto especial lá, que é bem legal, que é um duplex, né? A hora que nós chegamos no motel, o motel coisa de outro mundo. O formato de coliseu, um motel gigante, e tinha duplex, tinha os quartos duplex e tal. Ele Aí colocou a gente vocês falaram, pô, aí vale a pena, vamos dormir junto. vamos dormir junto, dá para dormir um pouquinho em cada quarto e revezar ainda, né? E aí nós ficamos lá e tal, e depois mais tarde nós descobrimos que o motel tinha um show erótico ali dentro na parte interna, e que tocava uma espécie de um alarme, e você abria a cortina, a janela era escura, como se fosse um filme, e você assistia o show e ninguém te via lá dentro. E nessa o Rui falou: olha, fica à vontade aí em cima, eu vou ficar aqui embaixo, se você descer eu te mato. Ele era, o cliente era dono do motel, por isso O que ele... cliente era dono do motel, Pela primeira vez eu conheci os bastidores de um motel, não imaginava. Aquilo é uma empresa que parece um hospital, que funciona de noite, que tem lavanderia, tem cozinha, é gigante lá dentro. E uma barulheira ali dentro, assim, corredores, né? E manutenção e tal. Os outros barulhos ninguém ouve, então, né? Porque É, já tá manutenção mal ouve, fazendo mal barulho. ouve. E quando eu ia falar com o cara, que a gente ia pro voo, né, para treinar, que eu fiquei ali uns 3 ou 4 dias. Aí eu saía pela portinha ali que tem um acesso para entrar nos bastidores e ia pro escritório do cara. Aí dali a gente saía, ia voar e tal, e depois voltava pro motel para dormir de novo. Cara, nunca dormi tantas noites seguidas no motel, né? Foi legal. Experiência, hein, experiência Roger? legal, foi muito bom. Aí, Pardal, fazendo traslado, como que explica em casa? Eu dormi uns dias no motel, tá? Trazia até o sabonete, o pentinho, É, tudo, né? tinha que trazer para provar que Chinelo. não tinha Chinelo. celular para fazer o filme dos bastidores, né? Na época, para provar. É. Mas Mas, é na isso verdade, ele aí. tá contando essa história agora, viu? Alguém vai ficar sabendo agora da história. É, pode ser que amanhã vocês não me vejam voando por aqui. É isso aí, foi muito bom, foi assim, bastante gratificante. Depois eu tive a oportunidade de conhecer a feira nos Estados Unidos, trabalhei lá atendendo os brasileiros, né? Fui com a Flyer, fiquei no stand da Rotax, ficava um pouco na Rotax, um pouco na Tecnan, quando a Flyer representava a Tecnan. Que ano era isso, você lembra? Isso eu acho que foi em 2012, 11, 12? provavelmente. Mais Acho que foi recente, já tinha os 12. RVs, tudo. Já tinha os RVs também. Aí nós fomos na Vans, tá? O stand da Vans era uma tenda na época. Aí nós vimos um acabamento. O americano, ele quer voar logo, né? Então eles não se preocupam. Agora que eles estão meio que comprando Foi a os falta de acabamentos. acabamento, na verdade, né? Não tinha. O acabamento era um tecido, era uma Sim. coisa simples, porque Pintura. o cara né? demorava anos ali, às vezes, para montar e queria voar logo, né? Então, eu fiquei impressionado com a diferença do acabamento, com a quantidade de RV. Tem as esquadrilhas já de RV, né? Voando. Tinha um lugar estacionando, assim, os aviões, e tinha um monte de RV. Eu me lembro que o Cláudio foi tirar uma foto, aí um cara falou assim: por que você está tirando foto? Ele falou: porque nós trabalhamos lá no Brasil com RV. Aí o cara falou: não, então tira dali, ó. Aqui devia ter uns 50, aqui desse outro lado acho que tinha uns 200 RV. Caramba. Era muito top, muito Ô, legal. Rogerinho, se você puder contar pro pessoal como
como que funciona o protocolo depois que termina a montagem de uma aeronave, a fase inicial de teste dos voos, até você ter a aceitação dessa aeronave? Você pode contar um pouquinho para Claro, o posso sim. pessoal? O avião, desde o início, né, desde quando ele nasce, ele tem um acompanhamento de rastreabilidade dos inspetores da qualidade. Então, todos os parafusos, sem exceção, eles recebem o torque final e um lacre por um inspetor de qualidade. Se o parafuso estiver num lugar fechado, vai do lado dele um adesivo que vai o número da ferramenta que torqueou para ter a rastreabilidade dessa ferramenta de quando ela foi aferida, enfim, tudo isso, o número do técnico que fez o torque, e tem uma foto, e cada avião tem um book de tudo isso, né? Desde o início. Caramba. Quando o avião fica pronto e eles liberam para o piloto fazer a inspeção, depois que já foi inspecionado mais uma vez por um inspetor da qualidade que checa o avião pronto, aí o piloto faz a inspeção dele, né, e tica também todos os itens, é tudo com checklist. Depois de feito isso, o avião já girou o motor pelo mecânico, já está todo checado, funcionando, todo redondinho. Aí o piloto vai fazer um táxi com o avião, vai até o pátio, deixa funcionando, tem a quantia de tempo para funcionar num tanque, para funcionar no outro tanque, fecha a seletora, tem um tempo para apagar. Aí tem um checklist ali Olha de só. coisas, checa os magnetos, desliga o avião no magneto para ver se não tem nada funcionando aterrado, errado, nada desse tipo. Checa, faz o cheque de cabeceira 3 vezes. Depois a gente anda com o avião na pista algumas vezes, anota onde chegou as temperaturas, RPM, como se comportou o Todos os governador, todos os parâmetros. Aí decola, tira do chão, pôs em frente, aí cheque de freio, enfim, tudo. Cumpriu tudo aquilo, aí sim, decola, e aí tem um voo de amaciamento, que é 2 horas sobre a pista. Depois dessas 2 horas, a gente pousa com uma lista de coisas que podem ser aferidas, ou às vezes não tem necessidade, né? Uma informação de tela, um torque de PA, uma sensibilidade. Normalmente é coisa de painel, mais o ajuste, né? Aí o avião ainda está sem as polainas, para a gente checar os freios, né? Como é que se comporta a parte de disco, pastilha, rolamento, roda e tudo. E sem aquela parte central e só o assento do piloto. E depois Sem o disso, acabamento, você disse? ele tem o acabamento nas laterais, mas não tem aquela seção central que tem os Ah, tá. consoles. Aquilo ali vai aberto para a gente ver se não tem cheiro de queimado, de combustível vazando e tal. Feito isso, a gente entrega o avião para a oficina faz uma espécie de uma revisão, inclusive de motor e tudo, e depois libera para continuar os voos. Aí a gente voa de 8 a 10 horas na soma total, por enquanto só o piloto. Depois de feito isso, aí ele é novamente inspecionado, aí ele é liberado para entrega. Aí nós vamos fazer o voo de transição, que é para treinar o proprietário ou o piloto que vem apanhar o avião. Esse voo de transição é mínimo de 3 horas, o mínimo. Porque às vezes o cara voa um avião parecido, ele se adapta simples ali, né? Mas a gente voa normalmente o quanto for necessário, né? para deixar Para a sair com pessoa... segurança. Você comentou dos voos de teste, né? Eu que sou da área da aviônicas aí. Essa parte de piloto automático, você calibra logo quando você começa a voar, ou você tem uma hora certa para fazer isso? Agora o avião tá legal, eu vou fazer a calibração do PA para deixar ele afinado. Eles fazem no chão o padrão, a calibração padrão, mas de avião para avião tem Sempre tem uma variaçãozinha, né? Às vezes o avião tem o comando um pouco mais leve, o comando mais pesado, alguma diferença. Esses PAs de hoje em dia são muito sensíveis. Então, depois de algumas horas, a gente faz o ajuste fino e depois, antes de entregar, que aí vai botar a polaina, carenagem, o último voo a gente faz com o avião todo montado. Aí é que consegue ver tendência, esse tipo de coisa, aí faz a última calibragem, que é Porque a final. dá diferença de estar sem a polaina, Dá. sem uma perna, você vai voar, você percebe que tem algum Sim. arrasto, alguma coisa do tipo. Inclusive, tem avião que, quando vem para manutenção, a gente faz também o voo de recebimento e depois o voo de entrega na manutenção.
Quando ele chega para manutenção, o pessoal inspeciona e tira as polainas, aí o voo está com tendência. E às vezes o avião não tem TAB. E bota a polaina, alinha o avião. A polaina está compensando a Está tendência. compensando a tendência. E a velocidade muda brutalmente, né? Um RV10 chega a perder 15 nós, 12 nós sem a polaina. Perde bastante. Bastante. É isso aí, assim a gente faz com todos eles. Nossa, é uma inspeção, É. um protocolo bem Bem rígido, legal, né? bem criterioso. criterioso. É, Exato. agora nós estamos fazendo o trabalho dos voos do LSA, né? E está sendo um aprendizado muito legal para mim, porque tem um grupo de engenheiros nosso, da Flyer, um grupo de engenheiros da Vans, que é a fabricante do kit, e tem os engenheiros da empresa que está prestando serviço para a gente de BH, que são os caras que refinaram os aviões da Red Bull. Eles trabalham com projetos assim de alta performance, é bem legal. E eu vejo eles conversando entre si e falando das velocidades que tem que fazer tal tipo de voo, né? Eles discutem, dessa discussão deles, que eu estou ali assistindo, vira um voo, que eles me passam aquele papel daquele dia, e aí eu vou cumprir o que eles colocaram. E eles vão, dependendo das reações do avião, o avião está cheio de sensor, está com um pitot calibrado, né? Um pitot que tem mais de 1 metro de comprimento ali, que tem vários sensores, e tem umas bandeirolas que indicam se o avião está com pitch para cima, para baixo, se está tendência e tal. E eles colocam o cartão para gravar, colocam as filmadoras, né? E normalmente vai um deles comigo, porque o voo é longo. Tem voo que demora 2 horas. Poxa. Então o cara vai ticando, ó, bota o flap tal, tantos graus, tanto de velocidade, trima o avião e nós vamos fazer um stall. Esse stall você tem que perder 1 nó por segundo até o avião estolar. E aí tem que olhar a velocidade, eu tenho que olhar se eu não estou derrubando a asa no início, se não tem nenhuma tendência para não maquiar nada. E ele vai olhando o que está acontecendo no painel e vai anotando tudo, e ticando tudo. Caramba. E normalmente, quantas vezes você tem que repetir, assim? Os voos? Tipo assim, ele vai ticando. Por exemplo, tem um item lá que você tentou fazer várias vezes para poder acertar e tal. Teve alguns que sim. No começo, por exemplo, o que acontecia? Quando a gente colocava o exercício, pedia o avião em full flap. Em full flap ele dava muito arrasto, então para aquela velocidade pequena, você não conseguia trimar o avião para ele ficar voando naquela atitude sem botar a mão no manche. Então eles discutiram entre si, fizeram cálculos e chegaram à conclusão que tinha que reduzir um pouco a quantidade de graus do full flap. Aí nós fomos fazer depois uma outra missão com aquela quantidade de graus e aí o avião cumpriu. Mas no começo a gente não conseguia. Agora nós estamos apanhando um pouquinho do aileron, mas eles vão ler manual hoje à noite de como deve fazer para cumprir esse novo requisito, né? Que a norma exige vários requisitos. Mas é muito, muito legal. E eu aprendi coisas assim, a vida inteira eu tive o estigma de que a VNE você não pode atingir. Sim. É VNE, Sim. né? Mas tem a VNE e tem a VNE do projeto, e depois tem a velocidade de mergulho. Então tem assim uma margem grande de segurança entre a VNE e realmente o final, né? Exatamente. Exatamente. E é assim, a VNE do avião é 200 nós. Eu já fiz alguns exercícios com 200 nós, de você colocar ele no mergulho até atingir o 200, aí você pedala para um lado, solta, ele tem que voltar o nariz, pedala para o outro, solta, tem que voltar o nariz, faz com manche, solta, ele tem que voltar. Isso tudo ali foi no 200 nós, foi uma quebra de paradigma, porque eu faço um plano de voo, falo com a academia, vou lá onde tem o Notan de paraquedismo, para não atrapalhar ninguém, em Piracicaba, subo lá para 8, 10 mil pés e mergulho o avião para chegar nessa velocidade, para fazer as manobras, né? E depois eu vi eles discutindo, olha, o último voo eles falou a sigla, não me lembro, que é em inglês, que é o voo de mergulho. Você tem que chegar a 222 nós. E ainda nós vamos ver se preciso ou não,
mas normalmente nesse tipo de voo você tem que provocar o flutter. A Aí, 222 nós. Muito Aí eu bom. falei, meu, vocês estão ficando loucos. Não, peraí, Eugênio, calma, eu vou te mostrar. Olha, com aileron novo, que agora está no projeto, o avião pode chegar a 500 nós. Eu falei, meu Deus, mas não é Sério? possível. É assim, são coisas que impressionam. Aí o avião já foi testado a 256 nós, Isso é RV10? o RV10. Então eles disseram, não tem problema. Mas agora eles concluíram que não vai precisar mais provocar o flutter. Não, pode ficar com o aileron quietinho ali, só chega no 222, tem que ficar acho que 10 ou 15 segundos, uma coisa assim, registra a velocidade, aí pode recuperar. Tenso. Sensacional. É realmente diferente do que a gente está habituado nos Sim. voos, que a gente sempre voou dentro daquilo que está escrito que tem que ser, né? E aí você vai descobrindo e conhecendo, e eles sentam e fazem cálculo e fazem fórmula para calcular, por exemplo, o ângulo do flap. Eu vi lá eles calculando, não, espera aí que eu vou criar uma fórmula aqui para calcular, e aí nós já vamos chegar no ângulo do flap. Eles falam entre si, e eu fico louco ali no meio, não entendendo nada, né? Mas está sendo muito, muito gratificante, estou aprendendo bastante com esse pessoal. Muito legal, um trabalho muito bonito, Que bacana. muito sério, muito legal. Baita experiência, hein? Estamos aprendendo. Participar Sempre, de um, né? participar de um ensaio desse daí, né? Não isso aí é feito só no ensaio, tudo para depois ter a segurança durante o voo. Você não vai Exatamente. repetir aquilo simplesmente para, chega até isso. É justamente para poder testar os limites, É né? isso mesmo, é isso Você mesmo. falou uma coisa, eu fiquei curioso que eu não sou piloto, né? Mas, por exemplo, você falou de mergulhar, os 22, eles sabem a velocidade tipo de mergulhar o RV e deixar full até quanto vai isso? Eles já chegaram até 256 nós e não aconteceu o flutter. Com esse aileron original, me parece que até 300 nós no cálculo não chegaria no flutter. E com o aileron novo que eles vão fazer, que a diferença é uma coisa simples. O bordo de ataque do aileron, ele tem um tubo até um pedaço. Se esse tubo for inteiro, ele pode chegar a 500 nós e não dar o flutter. Nossa. Caramba. É muito forte o avião, muito forte. E é impressionante o quanto, assim, eu estou conhecendo, voei bastante o RV10, mas eu estou conhecendo algumas coisas do avião que eu não conhecia nesses voos, que são os extremos de baixa velocidade, o comportamento em baixa velocidade. Tem uma manobra, por exemplo, que é do G, e nós estamos voando com peso máximo de decolagem, com o CG 30% recuado e 15% para frente. Então tem que fazer todas as manobras nessas duas situações. Então eles pesam o avião, pesam o combustível, me pesa. Se eu engordo ou emagreço já dá diferença, tem que pesar de novo. E aí nesse voo do G, ele tinha que passar de 3 Gs e não podia ser mais do que 3,8. E é na curva, né, para dar o G, para você conseguir apertar para dar o G. E aí você coloca ele numa curva bastante acentuada e vem puxando. Quando deu 3,3, a cauda faz um buffetzinho, assim, ela estola. Aí você não consegue dar mais que aquilo. Aí se você aliviar o manche, ele voa. Se apertar, ele continua estolando e quer encontrar uma situação para voar. Mas se aliviou o manche, ele voa de novo. Voa de novo. É muito, muito... É uma situação Muito que você dócil, só muito só dócil. tem nessa fase de teste, né? Realmente para você chegar porque ninguém numa curva vai fazer um G desse tamanho, que vai incomodar todo mundo, né? Salvo só a acrobacia mesmo, né? Coisa, né? É muito rápido, assim, então não chega a incomodar porque é muito rápido. Mas agora, por exemplo, vai ter um que vai ter que estolar ele por excesso de G em várias posições de flap e várias velocidades. Aí você tem que botar na curva e ir apertando lentamente. Eu acho que esse talvez sinta um pouco mais, né? Que vai ficar mais tempo incomodando. Vai ficar mais ali, tempo né? no G, não é os extremos, né? Sim. O Beraldo que faz acrobacia sabe que às vezes você faz um extremo de um G forte, mas é muito rápido. O incômodo é muito curto, não chega a incomodar muito. Mas segurar um G forte numa manobra por tempo aí é Aí chato. que aperta. Aí pode apagar até o cara se não estiver habituado, né?
Os testes que eles fazem dos caças, né? Que o cara apaga É. lá a Lembrando cabeça, que a aeronave não estola por velocidade, né? Por ângulo de ataque, né? É, Então você pode estar ali com 200 nós, cabrar repentinamente assim, descola a bruscamente, camada, ele descola, estola. ele estola. É, Que é o buffet, né, que você tinha é, falado. é isso aí. É isso aí. Bacana. Você Muito falou bom. do Coyote. No Coyote, qual foi a sua sensação quando você saiu do avião aberto, né? E fui pro E foi pro Coyote. Coyote que já era cabinado? O que mudou Bom, assim? Putz, puta, é um avião agora? Você exatamente. Não, a sentiu? primeira coisa que eu senti, assim, quando eu vi os primeiros Coyotes, né? E falei pro Cláudio, pô, você vai ter que me ensinar a voar nisso. Falou, não, Rogério, isso é mais fácil que o GT, é super simples. E ele fazia, na época, todos os primeiros voos. E depois ele me passava os aviões para eu botar as horas para fazer aquele controle, né? Como antes já era feito, com um número menor de pessoas, né? Mas já fazia o mesmo controle de qualidade que faz hoje. Hoje é mais documentado isso, né? Mas na época já fazia, ele fazia o primeiro voo e me liberava. Quando eu vi o primeiro Coyote, entrei e falei, meu, isso é um avião, isso aqui dá para voar para qualquer canto, dá para ir para qualquer lugar do mundo, é um Cessninha. E ele E voava a realmente, né? 100 milhas, que é um Cessninha 150, 152, deve voar talvez até isso, disso para um pouco menos, né? Eu não me Pouco lembro. menos, é 85 nós ali de É, cruzeiro. e ele voava 100 milhas, o stall era baixíssimo, pousava e decolava curto, o motor Rotax lá dentro não tem barulho, com tripá mal vibrava, e com um ventinho de través que no ultraleve aberto fazia uma diferença Sim. brutal, nele era super confortável. E não tinha o friozão, né? Quando era na época do frio para dar instrução, cara, judiava. Uhum. Bom, chegava em casa, Narizão escorrendo, né? Lembra? então, e o meu nariz, imagina um nariz desse que trabalha. Meu, aí no Traleve fechado era outros 500, né? Aí, poxa, eu via, assim, vislumbrei viagens E já tinha um pouco menos daquele receio do motor também, porque já era motor porque quatro já era tempos, quatro né? tempos, né? Era isso aí, isso aí. O dois tempos, o pessoal foi aprendendo a cuidar com o tempo, porque quando esses motores chegaram no Brasil, não tinha cultura da manutenção. O cara fazia igual o jet ski, igual quebrava e ia arrumar. Não tinha. Eu me lembro É. de um senhor que tinha um trike e aí o motor parou. Aí ele levou na oficina. A gente fazia da Flyer dos dois tempos todos, né? De qualquer tipo, desde que fosse um motor Rotax. Aí ele levou o trike e o motor quebrado. Aí o mecânico falou: Mas o senhor, quantas horas tem o motor? Ele falou: Não sei, não tem urímetro. O senhor trocou óleo? Eu nem sabia que tinha óleo na caixa de redução, né? Nem sabia que tinha Nossa óleo aí, eu achava que senhora. era só o óleo da gasolina. Aham. O senhor trocou vela? Não, nunca mexi em vela, nunca. Então os caras voavam até parar, Até moer. até moer. Quando moía, ia na oficina, arrumava, reclamava, porque aí quebrava, ficava caro, né? Esperava para E, quebrar. e depois é que começou a manual, manutenção e cuidar. Então eu já peguei uma fase na escolinha, ainda tive as panes, né, com os dois tempos. Eu tive uma também. Você teve também? Parada brusca após a É, decolagem. é muito rápido, a parada era Uau! acabava do nada. E depois, já na Flyer, já peguei a manutenção padrãozinho. Então, eu tive uma pane uma vez que um carburador, aconteceu alguma coisa com a boia e o motor falhou e eu posei em frente, num dois tempos, num GT. Mas foi assim, coisas mais simples, né? E o 618, que era do anfíbio, era um motor mais milindroso. Então eu me lembro que quando o pessoal deixava parado muito tempo, ele era um 582 preparado para ter mais potência, né? Tinha, se não me engano, 70 e tantos HP, 72 ou 74 HP. E o 582 tinha 65. Ele tinha umas válvulas do lado que travava, se ficasse parado muito tempo. Então era comum esse motor 618 dar problema. Tinha o 503 também, né? O 503, que era o menorzinho, né? Esse era guerreiro, esse não tinha nem radiador, ele tinha uma ventoinha Isso. e aí ele era refrigerado a ar. Esse eu acho que aguentava muito desaforo, esse motorzinho. E o 582 está aí até hoje, né? Tá aí até hoje, o pessoal voando e para todo lado aí, fazendo
Barbaridade. É, o que você falou da manutenção, realmente, o motor 2 tempos, acho que até tal como o próprio de Fusca, que o pessoal reclamava bastante, o motor de Fusca também para, tal, mas acho que tudo cabia dentro dessa falta de manutenção Exatamente. também, O né? que eu vejo dos ultraleves mais novos que foram feitos com motor Volkswagen, que foi o Orion, esses mais novos, o pessoal começou a cuidar mais. Então, se a bomba de gasolina durasse, sei lá, 50 horas, trocava com 40. Se tal coisa, vela, durasse 100, trocava com 50, Já começou a 60. fazer a É, preventiva, né? começou a fazer a preventiva e aí começaram a voar mais tranquilo, mais seguro, todo mundo, né? É isso aí, foi a descoberta. A minha parada de brusca de motor foi decolando de Piracicaba ali da 35, Puxa. sua cidade. Aí eu pousei ali na frente do Cadeião, não tem um Cadeião ali? Na pista que vai pra Limeira, né? Uhum. Pousei ali na frente. Nossa, eu tive uma parada uma vez, tava lembrando agora, tava com um senhor de Campinas, o nome dele era Bento, mas nós apelidamos ele de Vento, que toda vez que ele ia voar, cara, entrava um vento e ele chegava assim, normalmente 11h30, decolava meio-dia e Também, pouco, né? Ele não gostava do horário, né? até fazer o briefing, checar e tal, subir no tralevezinho, né? E eu me lembro que um dia de semana, que era mais ou menos esse horário, assim, de 11 para meio-dia, a gente estava voando ali perto da Alhambra. E aí parou o motor. Parou o motor, ele se assustou, aí eu assumi e posei aquele estacionamento da Alhambra, que era gigante. E tinha os ônibus do pessoal de manutenção ali, né? Aí eu passei por um cabo, acho que era de telefone, assim, que dava para ver de longe, mergulhei e posei. O estacionamento era enorme. E aí, quando eu posei, eu me lembro que eu parei próximo de um desses ônibus ou trailer. Aí saiu um senhor penteando o cabelo, assim, né? Que era um cara que trabalhava ali, acho que na obra e tal. Aí ele olhou pra gente assim. Falei, o senhor tem alguma ferramenta? Que tinha quebrado um fiozinho, que era do aterramento de uma das bobinas. Esse motor era o 532. Ele tinha uma bobina de cada lado, com um cabo só e uma vela de cada lado. E quebrou um, então o motor ele ia até um certo ponto, depois em vez de acelerar ele engasopava e foi assim que parou. E aí ele falou, ele tinha um cinto que tinha um monte de ferramenta assim. Cinto de utilidade do cara. Eu falei, o senhor me empresta um alicate? Ele falou, empresto. Eu falei, puxa, o senhor caiu do céu. Ele falou, eu não, eu já estava aqui, quem caiu foi você. Mas aí eu arrumei e liguei lá o fiozinho, né? Ele tinha um terminalzinho que era de metal e com a vibração quebrou. Eu descasquei o cabo, coloquei ali, apertei o parafusinho e dei a partida, funcionou, ficou bom. Aí eu falei, eu vou decolar sozinho, seu Bento, porque decolar em 2 daqui não é seguro, né? E vou lá para Sumaré. Ele falou, vou pegar um táxi e já vou para lá. Nunca mais eu vi esse senhor na minha vida. Sumiu! Sumiu do mapa. Sumiu. Acho que o susto foi tanto que ele falou, fui salvo uma vez, deixa quieto. Sumiu do mapa. É isso aí. Muita história por aí, né? Muitas histórias, Rogerinho. Você é um cara que tem uma cultura Velho. aeronáutica muito... Um cara velho, né? Quem tem história é velho. Não, mas Nada, pô, não tá nem com 50 anos ainda. Tá 51, tô com 51. 51. aí, ó, Boa ideia. boa ideia. 51. E agora, depois de velho, eu comecei a voar de parapente. Opa, conta Olha, essa que história pra legal. gente. Eu estava um dia passeando de moto com a minha esposa, na Serra de São Pedro, né? Saímos de Piracicaba. E nós fomos tomar um café ali em cima da serra. Tem um lugar muito gostoso que dá para ver. Você fica num deck, dá para ver as cidades, ver Piracicaba inteiro, ver Rio Claro, Limeira, Charqueada. Ali é muito bonito a vista dali, né? E nós fomos de moto e parei ali, a gente tava batendo papo, tomando café. Aí eu vi os parapentes voando, que tem uma rampa ali perto. Aí eu falei, puxa, eu queria conhecer isso aí de perto. Ver como é que faz para voar, para fazer um voo duplo, né, e tal. Eu me lembro que ela olhou para mim e falou, Rogério, chega. Já é brinquedo demais, cara. É moto, bicicleta. Você já voa todo dia trabalhando. Isso aqui é coisa de louco e rico. E você não é nenhum dos dois. De louco, todo mundo tem um Tem um pouco. pouco. Piloto ainda, então. Aí fui convencendo ela devagarinho e no final do café da manhã nós passamos lá para conhecer a rampa. E o que me deixou impressionado foi a simplicidade do negócio. Eles faziam a coisa com muito padrão,
Mas assim, o cara tirava uma mochila do porta-mala do carro, estendia lá o parapente, a própria mochila se transformava numa cadeira, às vezes, né? Tinha umas que a mochila vira e faz... O assento, né? E vira o assento. E aí o cara empinava como uma pipa ali e tal, controlava, virava e saía andando, aquilo tirava ele do chão e ele saía voando. Puxa, sensacional. Sem motor, só ali com a térmica, com o vento. Exatamente, com ventinho, com a térmica, com o vento eles ficavam voando ali na encosta, né? Que até o nome parapente, do francês, vem de encosta, que é pente. Ah, bacana. E o paraglider, que é a mesma coisa, é do americano do glider, que é o planador. Né? Entendi. E aí consegui convencer ela para ir mais uma vez para lá. Ela começou a conversar com as esposas dos voadores ali e viu que era tudo velho, igual eu, que queria fazer alguma coisa legal e que só tinha, como tudo na vida, tem perigo se não fizer com disciplina, né? Se não fizer com cuidado. E a gente tava de moto, que é muito mais perigoso, né? Diga-se de passagem, você vai andar muito mais na moto do que no parapente. Exatamente. Aí nós fomos fazendo amizade e eu descobri que tinha alguns clientes da Flyer, alguns amigos que voavam e nem sabia. Aí um deles, inclusive um senhor, comprou o avião, o RV-10, porque ele voava lá em Santa Rita do Sapucaí e de carro estava cansativo. Então ele começou a ir com o RV-10 para voar de parapente. Para Comprou voar RV de pra voar de parapente. Caramba. E aí nós começamos a conversar e tal, e um dia eu perguntei para ele, o senhor não acha perigoso parapente? Ele falou, Rogério, você anda de moto, você voa todo dia aqui, o perigoso é você não tomar cuidado com as coisas, tudo tem que ter disciplina, você tem que tomar cuidado, tem um padrão a seguir. Ele falou, o difícil não é voar, o difícil é saber quando não voar. Você chegar na rampa, olhar, ver algumas pessoas voando e você ter consciência de que não é para você aquele dia, que para você o vento não tá legal, a sua habilidade, o seu equipamento não permite. E aí, conversando com ele, acabei conhecendo um outro cara que era instrutor de parapente no Rio. E aí ele falou, poxa, você nunca voou, não experimentou? Eu falei, não, ainda não. E o meu receio era a decolagem, porque eu imaginei que você tinha que correr, obrigado, Beraldo, você tinha que correr e se atirar. Obrigado. Do morro ali, né, da rampa. E não é isso, você começava a andar, quando o vento está pequeno, dá uma corridinha, mas ele te tira do chão e sai voando. Você decola ali sem muito... Sem muito empenho nenhum, tranquilo. Mas ali na hora de você comandar, existe um risco, que é uma asa, né? De você, tipo, comandar para trás ou coisa do tipo e perder a sustentação, como que funciona ele é isso? uma asa flexível e que ela infla com ar para tomar a forma de asa. Sim. No treinamento, que é no morrinho que a gente chama, você fica o tempo todo, começa no plano, fica o tempo todo controlando ela em cima da cabeça. Empinando a pipa, que é o mais difícil. Que você fica com as linhas que você tem na mão, é o comando do bordo de fuga, que fecha o bordo de fuga. Então, quando você está de costas para ela, que os tirantes estão cruzados, quando ela passa de um ponto aqui da sua cabeça, eu brincava, até falava, quando dá o batente no pescoço aqui, é porque passou do ponto. Você dá uma puxadinha, fecha o bordo de fuga, ela volta. Então Aí, não corre o risco de você, tipo, perder e ela cair para trás, ou coisa do tipo. se você puxar, Tá. ou se você parar e o vento estiver pequeno, aí sim. Mas uma vez colocado na cabeça e equilibrou, ele está inflado, se você correr, ele vai voar. Entendi. Sempre ali com o bordo de ataque voando, né? Como se fosse... Ela fica assim. Se você correr e ela ficar para trás, ela faz isso, depois ela vem, avança e faz assim, até você sair fica voando. meio que vai, não vai... E no momento que você sai do chão, aí você vira um pêndulo. Aí você vai ajustar o CG dela. Entendi. Né? Bacana. Sem querer. Se você não fizer nada, ela Então, tá assim, voando. não é tão fácil de você perder o controle e ela enrolar ou cair para o lado, coisa assim. A não ser que você... Que a condição não esteja muito favorável, um vento muito fraco ou muito forte, e você deixa isso acontecer. Para ela te passar a ponto de fechar, ela tem que passar muito na frente. E para ela ficar para trás, a ponto de cair para trás de novo, também tem que estar muito para trás. Então, você mantendo o equilíbrio ali Não tem problema. E isso no chão você treina muito tempo. E você vai ficando com habilidade no chão até um ponto que você não precisa mais olhar para ela. Você começa a sentir,
porque ela te puxa para cá, Você compensa. puxa para cá, compensa do outro lado. Vai, te puxa para frente, você freia, puxa para trás, alivia. E assim por diante. Que bacana. E está sendo também um aprendizado bem legal, tá gostoso a brincadeira. Mais uma habilidade aí para os voos, né? Eu falo que não só na aviação, tudo que a gente aprende, a gente acaba agregando para Sem dúvida. outras coisas, né? Sem dúvida. O que eu estou aprendendo de legal com parapente é assim, o microclima é muito importante. Então, não adianta eu ver como está o vento aqui em Americana, porque lá na rampa pode estar diferente, a intensidade, a direção. Ali tem muita influência de temperatura, da altitude, de rotor, de uma série de outras coisas, né? Então, isso está me ajudando bastante e acaba usando no avião também. Você acaba ficando um pouco mais cuidadoso, né, com as coisas. O conhecimento Você ajuda atentando a sempre. mais os pequenos Os detalhes, pequenos né? detalhes, porque hoje nós chegamos num nível do avião, mesmo um avião pequeno, um monomotor, que você vê o tempo no destino, vê se dá para sair, mas no meio do caminho, não está muito legal a visibilidade, ou tem um chuvisco, mas é coisa fraca, não tem muita umidade, não tem trovoada, então dá para ir. E nos ultraleves mais básicos e no parapente não dá, tem que estar. Um dia a gente estava ali para decolar, né? E tinha uma chuva em Piracicaba, mas era um CB de verão, assim, caindo em Piracicaba. Aí um dos instrutores falou: Rogério, não dá para decolar, hein? Aí eu falei: não vou decolar, porque o vento já estava mais friozinho, caiu a temperatura, né? Eu falei: mas aquela chuva está caindo ali, está longe, daqui a pouquinho ela não vai ter mais chuva. Então alguém mais habilidoso pode voar tranquilo. Ele falou: não, nós não sabemos. Você não sabe como está a pressão aqui. Ela pode andar para cá e rápido. E o parapente voa 20, 25 km por hora. Os mais avançados, 30, 40. O meu é o basicão. Tem isso também, tem as modalidades, né? E quanto mais avançado ele é, maior a performance. Mas ele é mais E é fino. rápido, As hein? Achei bocas que são mais fosse finas. bem mais lento. O meu voa 25, 30 km por hora. Mas na hora de posar, você freia com o vento de frente, chega a posar parado. Você falou de maior performance, né? Tal como o avião, que você afila a asa, talvez diminui, Isso. você também diminui a sustentação. Então você tem um range menor ali para estolar também para Sim, perder a sustentação. os que são com as asas mais finas, eles são mais longos e o bordo de fuga, a distância da corda dele é menor do bordo de fuga para o bordo de ataque. E eu noto que eles são bem fininhos, então a boca é pequenininha, que é a entrada de ar, se o cara dá uma bobeadinha, ele fecha. Entendi. O meu eu tô meio fechada, já de pontinha de asa, assim, mas você nota que no manual do meu fala que em 3 segundos, se você não fizer nada, ele reabre. Esses dias tinha um pessoal que aprendeu meio junto comigo ali, e um deles que está mais adiante, que voa bastante com mais frequência, ele falou: Rogério, eu acho que eu vou trocar a minha vela. A asa eles chamam de vela, né? E eu falei: mas por quê? Ele falou: eu quero voar mais longe, eu quero voar mais alto, voar mais tempo. Aí eu pensei, falei: não, eu não vou trocar a minha, só se for por uma talvez mais nova, mas do mesmo Mesma modelo, da categoria mesma ali. categoria, para não ter estresse, né? Para brincar. E o Cláudio no começo ficou preocupado, falou: pô, Rogério, isso é perigoso, vai se machucar e tal. Ele cuida da gente o Cláudio é um amigo, não é um chefe ali da gente. Uhum. E ele ficou bastante preocupado. E aí eu falei que fiz o curso e tal, e eu solei em 2019 e tô com quase 100 voos depois Caramba. de solo. Tá bem gostoso. Só que meus voos são nos horários mais tranquilos e assim, pouquíssimos voos eu consegui subir bastante, voar bastante tempo. O meu voo mais longo foi 1h10. Mas Bastante. num pedaço de pano com um barbante já tá bom, né? E o que você tem você tem algum instrumento, algum relógio que você acompanha a altitude, alguma... Tem um aplicativo no celular que chama XC, que você escolhe os ícones que você quer de climb, que eles chamam de variômetro, né? Uhum. Que é metros por segundo. E inclusive é gratuito. Você baixa no celular, monta a tela do jeito que você quer. E tem uns caras que tem painel, que tem uns sofisticados assim, né? E eu ganhei de um amigo um bipzinho, que é
um variômetro com bip, um climbzinho com bip. Então eu visto ele aqui do lado da alça da cadeira, Sim. aqui da mochila, e aí ele vai fazendo, ele tem um som sonoro de quando você está subindo, ele fica mais intenso quando você está subindo mais Igual forte. o pessoal usa no planador, né? Isso. Exatamente. E tem um som diferente quando está descendo. E isso daí ajuda bastante. E um radinho para eu me comunicar com a Gra para falar, ó, vou pousar em tal lugar, vem me buscar aqui. E no último voo já vai com a cerveja. Ô, coisa boa. E normalmente você tem um lugar para pousar ou depende Tem. do vento? É assim, lá em São Pedro tem 2 lugares que nós chamamos de pouso oficial, que se você não conseguir pegar nada de ascendente, você consegue chegar num deles voando. No segundo já tem que pegar alguma ascendente para ficar pelo menos uns 200 metros acima da rampa para pousar no segundo oficial. E depois que você vai se soltando, você vê que se subir mais, você consegue ir mais longe. E no começo eu ficava preso. Poxa, mas aqui tem biruta, eu vou saber o lado do vento para pousar. Mas e num lugar diferente? E se eu não ver como é o terreno? E se for um declive e tal? E depois você vai se soltando e vê que pousa tão curto e a aproximação é tão simples. É a experiência que você tem do avião já precavendo um problema na hora Exatamente, do pouso, já né? com medo, né? Já com medo. Transição negativa. É. Que legal, cara. Eu achava que era mais tenso, assim, essa questão de você se sustentar ali voando, E- mas Não, você falou, E a galera, como aparentemente... que é? O pessoal é bem unido, é unido, pessoal mas gente boa. como todo lugar tem lá, eles se dividem, né? Porque é um clube e hoje tem uma diretoria que está muito legal, que está botando o clube lá em cima, que está com dinheiro no caixa e tal. Mas antes desse entrou um outro grupo que, mais ou menos como era o clube, Sim. sabe? Aí tem as panelinhas e tal. Mas como eu vou ali para me divertir, então eu não me intrometo em nada. Vai Só ali curtir teu vou voo. curtir e tenho amizade com todo mundo de todos os times, né? E assim por diante. Então está muito, muito gostoso. Tem as confraternizações. E o que eu achei muito legal é assim, eu tive um instrutor que aí teve um problema de saúde e parou de dar instrução. Um outro me assumiu e não cobrou nada por isso. Eles são muito unidos. Não são concorrentes, eles são amigos. Uhum. Aí quando esse que me assumiu não tá por algum motivo, ficou com a família, não foi voar naquele dia, tem um outro que também dá as dicas, agora tá legal para sair, hein? Agora se você sair e for ali naquela proa, ali tem um gatilho e vai subir uma térmica e não sei o que, eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Mas Interessante. é muito, muito top. E assim a gente vai aprendendo, né? Vamos recebendo as informações ali dos mais experientes, O aviador que nas Curtindo. suas horas vagas no seu hobby é voar. voar. E aí, Isso já voou com urubu também? Cara, nesse dia que eu voei mais tempo, o que a gente faz? Normalmente, quando você não está na ascendente, a referência é o urubu. Se o urubu estiver voando sem bater asa e subindo, Você já? pode ir para lá. Mas tem uns que usam a gente como referência. Então ele está vindo para sua direção, você acha que você vai subir, que ele está encontrando uma térmica, daqui a pouco eu vou subir. Não é. Ele está achando que você está na térmica. Caramba. E se ele der uma batidinha de asa, não adianta ir para lá que não vai subir. E teve um dia que eu voei e subi bastante e vi um urubu-rei, eu nunca tinha visto. E voei um tempo com ele. As cores são diferentes, né? Ele tem bastante parte de branco, assim, é diferente. E, cara, é impressionante como a gente sente, você está exposto totalmente, né? Então, nesse dia eu subi 1.100 metros acima da rampa. A rampa está a 300 do chão, Nossa. então a rampa já está a 3.000 pés. Então tem que decolar de jaqueta, então. Lá eles falam tudo em metros, é tudo diferente. Eu falava Igual em pés chinês, no então. começo, falava em pés, não, pô, é metros. Você subiu quantos metros da rampa? Eu não sei, minha referência é pés, pô. Cara, mas tava um gelo. Eu levo água, tem que fazer xixi antes, mas tem os caras que são alucinados, que vão com fralda geriátrica, para não posar. E os caras andam assim, 200 quilômetros. O lugar mais longe que eu fui, eu decolei dali de São Pedro, fui até o Patrimônio e já fui até o Aeroclube ali de São Pedro, o aeroporto. Posei do lado ali uma vez. Aí usei a biruta do aeroporto, inclusive. Dá um oi pro Marquinho.
Berzag. Marquinhos Berzag lá. Mas os caras vão muito longe. O pessoal que é viciado decola para ir, assim. O cara decola, sobe, já chama o resgate no radinho, que é a esposa normalmente, ou algum amigo. Ó, tô indo aqui no caminho tal, pega tal estradinha e já vem me seguindo. E chega meio junto no destino. Já Mas tomou algum rola no pouso? No pouso já tomei de escorregar na grama molhada, assim, ó, de tocar o pé. Você tem que chegar com o pé num ponto que você toca e E sai caminha. meio Andando, né? caminhando e tal. E era de manhãzinha, a grama estava úmida. E eu toquei esse primeiro pé, escorregou já. Só que a minha Celete tem airbag, tem uma espuma, que é coisa para velho mesmo, para não ter perigo de se machucar, né? E aí não faz nada, mas é estranho, né? Você vai Pego pelo posar, orvalho. vai posar e de repente o trem de pouso desarma. E não deu pra remeter, né? Não dá para remeter, não tem motor. Ele vem tão lento que é bem tranquilo. Não, né? muito tranquilo, muito gostoso, muito legal mesmo. Vale a pena experimentar. Bacana. Bom, é isso, né, Rogerinho? É isso aí. Belas histórias. Muito aprendizado aqui pro pessoal. Bacana, gostei de participar e também agradeço aí o convite do Beraldo, do Paulinho também, por ter feito o convite para eu Pô, estar foi aqui. muito legal. Eu achei que ia ser um pouco mais tenso, mas como a gente tá entre amigos aqui, a gente se conhece É há gostoso, tempo, vira um bate-papo, É. né? fica Bem legal, fica mais bem gostoso. tranquilo Isso para aí. conversar, né? Isso aí, Obrigado muito pela bom. oportunidade aí. É isso aí. Eu que agradeço, Pardal, por Obrigado. participar junto aqui, ter essa boa atitude, né, de aceitar e de participar junto. Muito obrigado, Rogerinho, pela Imagina. participação. Imagina, eu que agradeço vocês pela oportunidade também e quero que isso aqui vá cada vez mais para cima. Isso é muito legal. A gente que gosta da aviação, gosta de ouvir história e eu acho que a gente aprende muito com tudo isso, né? Com as histórias das pessoas. Muito bom. Parabéns. Legal, muito obrigado. Obrigado. É isso, pessoal. Quem curtir, quem puder, dá uma curtida aí, deixe seus comentários aí no YouTube. E muito obrigado pela audiência aí. A gente tem visto o pessoal elogiar. A gente não é profissional, né, do ramo de podcast. A gente tá aí para tentar fomentar um pouquinho a aviação, né, atividade Isso aérea, aí. bater papo. É isso. Isso aí. Bom Muito demais. obrigado a todos e até o próximo episódio do Asas Podcast. Até mais. Até, obrigado. Valeu!